Olá, meus amores, vamos para mais um Papo Calcinha? Agora, quando você imagina uma mulher vítima de violência, você imagina aquela mulher chorando, machucada, de olho roxo. É isso que vem à sua cabeça, concorda? Mas se eu te disser que muito antes dessa violência que deixa o olho roxo, a boca sangrando, que espanca com socos no elevador, antes dessa violência, tem uma outra violência contra a mulher, que não levanta um dedo contra ela, que não deixa um único hematoma no corpo dela. Mas sabe o que é pior? As mulheres, a sociedade em geral ignora essa violência invisível, porque são tantas mulheres que chegam até mim com depressão, com pânico, com transtorno pós-traumático e uma série de patologia e repetem a mesma frase, mas ele nunca me bateu. E o problema, sabe qual é? O primeiro soco nunca é físico. A agressão física é somente o final da linha de montagem dos horrores que só vai acontecer lá na frente. Muito antes da pancada que deixa marcas no corpo, a violência acontece de forma silenciosa e travestida de amor, de cuidado. É aí a questão. E hoje vamos falar dessa violência invisível, aquela que não aparece, mas não aparece no raio-x, mas ela fratura a alma das mulheres. E vamos lá, meus amores. Então, se tá gostando, me segue para mais. Vamos esmiuçar esse assunto. A primeira coisa para entender essa violência silenciosa é se perguntar: tem tanta informação no mundo, como é que a mulher independente, inteligente, que trabalha, dona da própria vida, como é que mulheres assim, porque não são só aquelas mulheres pobres da periferia que não tiveram estudo que cai na violência, não. Mulheres empoderadíssimas caem na violência. Como isso é possível? Para entender isso, a gente vai pensar na metáfora do sapo fervido. Se você pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela de água fervendo, ele vai pular fora dessa panela imediatamente, concorda? Mas se você colocar o sapo numa panela de água fria e for ligando o fogo bem baixinho aos poucos, até que a água vai aquecendo, até que chegue um momento que a água ferva, o sapo vai ser cozinhado vivo, porque ele vai se acostumando com essa subida sutil de temperatura da água, até que ele morre cozido, cozido vivo. A violência contra a mulher acontece exatamente dessa forma. O agressor não chega no primeiro dia dando um soco, desrespeitando, empurrando, tirando a sua liberdade. Ele não faz isso. Porque se ele fizesse isso, estava ótimo, você caía fora, como um sapo que foi jogado numa água fervida. É óbvio que o homem agressor da mulher, ele é amorosíssimo, ele é um doce de pessoa, ele é a água fria. Então, meus amores, o problema é que mesmo sem perceber, essa água vai amornando e você está dentro dela e não percebe. E como é que esse príncipe que no começo é tão amoroso e te manda flores, faz essa água ferver? Liga o fogo bem baixinho. Quando ele começa, sabe como? Quando ele começa a testar seus limites. Ah, é uma brincadeira. Aí você ri, é uma brincadeira simples, mas se você observar direitinho, ele te humilhou na frente dos seus amigos. Ai, amor, não sei se você ficou bonita com essa roupa. Troca pra mim, vai. É simples.
é doce, é aguinha morna, é cuidadinho com você. Enquanto você acha que esse homem está cuidando de você, está amando você, a água está subindo de temperatura. Então, daqui a pouco, a humilhação passa a ser de forma mais clara, mais direta. Você não sabe, você não entende, você nunca faz certo. E aí a crítica vira rotina. E aí ele começa a mirar aonde? Na sua autoestima. E aí daqui a pouco ele vai dizer que você tem sorte, porque ninguém aguentaria uma mulher tão difícil quanto você. E isso é violência psicológica. E isso destrói você por dentro. E isso não aparece nem na ressonância e nem no raio-x, mas quebra você por dentro. Depois disso, ele arruma defeito nos seus amigos, ele briga com a sua mãe, ele não suporta que você encontre com a sua família. Ele cria um ambiente tão chato que, ao final das contas, você evita ver as pessoas. Você quer viver em paz, você não quer briga. Então deixa pra lá. E aí você vai cedendo, e sem que você perceba, a única companhia da sua vida é ele. Olha que violência horrorosa, meus amores. E a gente nem chegou nos hematomas. E aí, depois disso, o fogo é aumentado ainda mais para ferver a água. E como é que a gente ferve essa água? Essa água que está ali escaldando numa violência que você não percebe, fazendo você duvidar de você. É tão comum eu ver queridonas intimamente violentadas por duvidar delas próprias em coisas simples. Pode ser apenas ali uma mensagem simples que você nem entendeu, mas parece suspeita. E aí você pergunta: que mensagem é essa? Ele poderia te dar uma explicação, mas ele não te dá. Ele fala que você é louca, que você é neurótica, que você é histérica, que você é obcecada na vida dele, que você sufoca ele, que você não dá sossego, que você vê chifre na cabeça de cavalo, amores. Aí você pensa: será que eu sou isso mesmo? E você não percebe ou começa a perceber que você está sendo violentada. Mas ele ataca com tanta força que você recua, que você chora, que você pede desculpas, que você diz que não vai mais acontecer isso. E você vai dormir jurando que a culpa desse relacionamento está uma porcaria, é sua. Porque você é uma pessoa muito cheia de questões, problemas na cabeça. A culpa é toda sua, assim você pensa, mas não é sua. A culpa é de outra pessoa que rouba a sua percepção de realidade. E é por isso que, quando a violência física realmente acontece, o empurrão, um puxão de cabelo, um tapa, um rasgar um vestido, é quando finalmente isso acontece, a mulher já está tão fragilizada, tão acostumada com essa água que vinha esquentando e agora está fervendo, que ela simplesmente acredita quando ele olha e diz: tá vendo o que você fez? Tá vendo a que ponto você me faz chegar? Você me faz perder a cabeça. Você me enlouquece. Eu acabo me descontrolando por sua causa. É você que é a culpada de eu bater em você. A culpa é sua de eu ter feito isso. E aí você, como um bom sapo que estava na água, que foi esquentando e que já está cozinhando nessa água há muito tempo, fervendo, acredita que essa violência toda, que começou silenciosamente, sem um soco, sem nada, é culpa sua. E é aqui que eu quero falar com você que está me assistindo e que pensa: imagina, se fosse comigo, eu já teria ido embora. E não é bem assim.
Não julga o que você não viveu. Sair de uma relação abusiva não é como sair de uma sala de cinema que o filme tá ruim. Que bom que assim seria. Se assim fosse, porque muito simples, né? Seria. Meu amor, é como sair de um cativeiro e você tá viciado no sequestrador. Porque o sequestrador, antes de te torturar, te fez ficar viciado nele. E dentro da psique, a gente chama de ligação traumática, porque um relacionamento abusivo é um ciclo. Primeiro o abusador agride com palavras fisicamente, depois ele chora, pede perdão, ele jura que nunca mais vai fazer, que ele vai mudar e leva para viajar, compra presente, vira água fria de novo. Para com essa história que mulher só fica com o agressor porque mulher gosta de sofrer, gosta de apanhar. Ninguém gosta de sofrer e apanhar e nem ser humilhada. Uma mulher quer ser amada, ela quer que aquele homem que prometeu e disse, mostrou que amava ela, entregue o que ele fazia lá no começo. E ela fica porque ela está esperando que aquele príncipe das primeiras semanas, dos primeiros meses, volte. Porque ela não se dá conta que aquele príncipe nunca existiu de verdade. Mas ela tem esperança, porque a sociedade diz que é para ela ter esperança. A sociedade diz que é para ela suportar. Afinal de contas, homem é assim mesmo. Homem é diferente de mulher. Homem tem muita testosterona, né? A sociedade diz isso, não é, amores? E a gente engole. A gente faz de conta que é natural. Não, não é natural. E o julgamento da sociedade, ela apanha porque gosta ou ela fez por onde apanhar, é só uma pedra jogada na autoestima dessas mulheres que estão por aí sofrendo caladas, sem saber nem ao menos que a água está começando a esquentar. Então, meu amor, você que está me ouvindo, sentiu seu coração acelerar, porque você se reconheceu pela primeira vez nessa água que está começando a esquentar. E você não tinha nem percebido que estava numa panela e que daqui a pouco vai estar fervendo. Se você se reconheceu nisso, quero te dizer só uma coisa. A culpa não é sua. A culpa nunca foi sua. E sim, existe saída. Ponha isso na sua cabeça. A culpa jamais é de quem é violentado. A culpa jamais é de quem sofre a violência. Mas é preciso que você escute outra coisa. Você não vai conseguir sair dessa panela que você só está se dando conta que está fervendo agora sozinha. Sozinha não dá. É preciso que você quebre o silêncio. Fale com alguém. Retome seus amigos. Mande uma mensagem para aquela sua amiga, aquela que você confiava e se afastou dela. Ou então pega o seu telefone escondido e liga para qualquer número de ajuda para poder desabafar, denunciar, falar. Busque na tua cidade quais são os números de ajuda. Faça algo quando ele não estiver vendo e pede ajuda. Você precisa de uma rede de apoio para lhe ajudar a lembrar de quem você era antes dessa pessoa fazer você perder a sua sanidade e acreditar que você não era nada e te humilhar, te bater, massacrar, morta. Muitas vezes eles matam. Dentro da água fria você não percebeu, mas a água ferveu. Você perdeu a sua sanidade por culpa dessa pessoa. Então, meus amores, não tenha medo de pedir ajuda. Não julgue essas pessoas. E não julgue se aquela pessoa que está sofrendo voltar para o homem que faz tanto mal. Ao invés de julgar, ofereça a mão. E não aponte o dedo. Porque aquela pessoa está pedindo socorro em silêncio. Esteja lá, ao lado dela. E esteja também lá
quando essa pessoa pular da panela, porque uma hora ela vai pular, mais cedo ou mais tarde. Se ela pular mais tarde, vai pular cheia de hematomas. Se ela pular mais cedo, vai pular com a alma toda partida. Mas não importa, a certeza é que uma hora ela pula. É isso, meus amores. Pense nisso. Um grande beijo, coração que explode amor. Fiquem com Deus. Gratidão.